No século XIX, ocorreram grandes mudanças na história da humanidade. Na cultura, na ciência, psicologia, sociologia, o mundo realmente teve uma mudança bem radical. Três forças nasceram e praticamente podemos dizer que começaram a dominar todas as influências que nós temos hoje em nosso mundo. Inclusive eu e você somos influenciados por alguma delas. As três são o evolucionismo, o marxismo ou o espiritismo. O evolucionismo podemos dizer que é igual a ateísmo. Deus não criou. O ser humano, tudo que existe, as espécies que nós vemos ao nosso redor, milhares delas, por exemplo, vieram então de processos evolutivos em milhares de anos. Para dizer a verdade, você precisa ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que você imagina. O pai dessa teoria, é Charles Darwin. O marxismo, através de muitos autores, mas principalmente Karl Marx, também tem um ramo ateísta. Ou seja, o homem é o centro, ele precisa trabalhar, ele precisa melhorar, a cultura, a ciência, a indústria começaram a desenvolver de uma forma muito grande como nunca, né? A teoria econômica e sociológica começou a fazer parte dos movimentos daquela época, que é o século XIX. Foi uma revolução, uma visão revolucionária, podemos dizer. O mundo realmente não é o mesmo a partir do século XIX, com a mudança social radical que as pessoas tiveram. Tivemos também o espiritismo moderno, uma preocupação pelas pessoas, ou seja, essa sensação, o que existe dentro de mim, o que acontece quando eu morro, e surgiu algumas ideias, principalmente uma delas, que é a imortalidade da alma. O pai dessas teorias e ensinamentos é Allan Kardec. E ele começou a mostrar que os vivos podem se comunicar com aqueles que já morreram. Uma coisa até interessante para quem às vezes ouve falar, né? Meu avô, minha avó, meus tios ou meus pais que já faleceram, se eu falasse com eles, seria da hora, né? Realmente traz curiosidade. Mas será que isso é fato? É real? Vem de Deus essas orientações? Eles também tinham algumas atividades interessantes. O espírita, ele tem que ter atividades benevolentes, generosidade, fazer caridade, ou seja, o amor como um movimento principal do seu coração, o que não é ruim. Porém, devemos pensar naquilo que a Bíblia fala, não somente naquilo que as pessoas procuram ensinar. Muito cuidado. Tanto que o nosso primeiro estudo foi baseado da Bíblia, para você entender como que ela funciona e como você deve tirar conhecimento para você. Justamente nesse período, temos a origem de um movimento que se tornou uma igreja, que eu faço parte e recomendo para você. A origem da Igreja Adventista. No século XIX, coincidentemente ou providencialmente, nasce também o movimento milerita, um grupo de pessoas nos Estados Unidos que aguardavam a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Quando você lê o livro da história e várias outras informações, você percebe que realmente foi um movimento muito grande. Toda a América foi iluminada com esta informação. Outros países do mundo também estavam se preocupando com essa informação e houve uma comoção e as pessoas esperavam a volta de Jesus. Mas ele não veio. Qual a explicação para essa decepção? A Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 9, pode ler depois para conferir. Ali, João, o profeta, ele fala de uma visão onde ele recebe um livro pequeno. E o anjo manda que ele coma esse livrinho. E ele come. Esse livrinho, na boca, é doce como mel e quando cai no estômago é amargo. Qual a interpretação disso? A volta de Jesus, ir embora deste mundo, acabar a dor e o sofrimento, era realmente doce, como eu e você hoje queremos, com certeza. Tanta coisa ruim que temos nesse mundo, tanto sofrimento, tanta injustiça. Eu creio que todos nós gostaríamos de ter um mundo melhor. E aí mostra neste texto que esta profecia refere-se então ao nascimento de um movimento, que no caso a Igreja Adventista se encaixa. Em 1863 a igreja é organizada e ela também tem missões importantes a fazer, tarefas. Lembre-se, a Igreja Adventista não é melhor do que as outras, mas ela tem funções importantes que diferenciam ela das outras. Exemplo, Apocalipse 14, versos 7 a 10. Você lê ali a respeito das 3 mensagens angélicas, ou seja, a Igreja Adventista
é a única igreja que se preocupa em pregar essas 3 mensagens angélicas, que são muito importantes. Ou seja, igreja adventista é igual a missão. E preste atenção. Alguns temas muito importantes você não encontra em outras denominações. Então a contribuição que a igreja adventista tem para o mundo cristão moderno, para mim e para você que está me vendo, são alguns temas importantes que vale a pena você estudar e aprender, que alguns nós já, inclusive, já tratamos. A mortalidade da alma, juízo investigativo, a única igreja que fala de santuário, a lei de Deus, especificamente a respeito do sábado, lembra? Estudamos sobre isso. Mensagem de saúde, cuidado do nosso corpo, já vimos isso também. E o dom de profecia, que nós vamos ver futuramente, em breve, tá? Ou seja, a missão da igreja adventista é doutrinária e preparar pessoas para a volta de Jesus. Ou seja, orientações proféticas. Este momento que eu estou gravando este vídeo para você, estamos vivendo uma época muito difícil, mundialmente falando, tá? Foi uma pandemia, Covid, ou seja, uma doença que não sabemos onde está, quem já foi contagiado, bem complicado. Portanto, estes sinais que nós estamos vendo hoje já foram avisados em Mateus capítulo 24. Como que estaria o mundo antes da volta de Jesus? Ou seja, hoje nós vemos várias provas de que realmente o ser humano está indo para uma direção que ele não sabe o que fazer. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, orienta quais devem ser os passos que nós devemos dar. Atenção você, que está um pouco preocupado com a vida ou com o futuro. Deus tem um plano especial para você e Ele vai cuidar de você. Portanto, leia a palavra de Deus e acredite, há esperança para você sim. Há muitos ensinamentos bíblicos que trazem informações proféticas para você, que vão te ajudar a se preparar melhor. E a igreja adventista é uma igreja que se preocupa com isso. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é o que Deus vai nos dar um dia. E essa é a nossa missão, essa é a nossa palavra que Deus pediu para nós falarmos para você e espero que você aceite esta grande verdade. Muitos estudos, muitas pesquisas teológicas para chegarmos então na organização guiada pelo Espírito Santo para a igreja adventista. No próximo tema nós vamos falar sobre compartilhamento e você vai entender um pouco mais a respeito desse assunto. Obrigado pela sua atenção. Aqui você tem os textos ao lado para você acompanhar a leitura, para se aprofundar mais. Muito obrigado pela sua atenção e as nossas origens, não se esqueçam, estão na Bíblia, estão na Palavra de Deus e eu espero que você cresça com essas informações. Um abraço e até o próximo encontro. Pecado se fez, mesmo sem pecar, alto preço pagou pra nos resgatar. Se humilhou ao carregar a cruz, que amor imenso, que amor imenso. Jesus Messias, nome grandioso, Rei majestoso, Emanuel, o Santo Cordeiro que veio lá do céu. Jesus Messias, seu corpo é o pão, seu sangue é o vinho, ferido e humilhado, tudo por amor. A terra tremeu, pois na cruz ele morreu.
Cristo.